Programa Brasil Consciência de hoje traz uma análise completa das candidaturas à direção do INPE e também novas informações sobre o orçamento para a ciência em 2021 e os caminhos para evitar o desmonte do setor. Fique com a gente! Nós vamos conversar agora com dois diretores do sindicato, funcionários do INPE, impianos. Estamos aqui com Acioli de Olivo, que é o nosso diretor de comunicação, e com o presidente do SINDCT, Fernando Moraes, que vão falar para a gente sobre o que o sindicato entendeu, o que o sindicato avaliou de todo esse processo que nós tivemos na última semana. Bom, vamos começar então pelo nosso presidente. Fernando, diante daquilo que foi exposto pelos candidatos na última semana, enquanto nós estamos falando, temos aí algumas imagens das apresentações públicas. Diante do que foi exposto, o que esperar para o futuro do INPE? Bem, o futuro do INPE estará menos vinculado ao que os candidatos se manifestaram e muito mais no processo de escolha que se dará a portas fechadas lá em Brasília. Eu explico. Porque os candidatos se apresentaram, os candidatos estão acabando de ser avaliados, vão ser feitas as observações e segue-se uma lista tríplice que vai para o ministro. Ninguém sabe quem estará nessa lista tríplice, ninguém vai saber quem esteve na lista tríplice e ninguém vai saber o que o ministro decidiu. Ou seja, o futuro do INPE não depende absolutamente da evolução do comitê de busca, não passa só e somente pela vontade do ministro, pela Casa Civil e pelo presidente da República. Tem que ver o humor dele. E nessa parte de humor é horrível. As incertezas são muito grandes. Então, eu acredito que os candidatos, temos ali bons candidatos, alguns bons candidatos, mas não, o processo em si pode ser um processo correto de avaliação, mas a conclusão não nos deixa absolutamente seguros de nada. Muito bem. Vamos perguntar para o Acioli. O Acioli, o diretor de comunicação do sindicato, escreveu uma carta, né, logo após aí as apresentações públicas, que está disponível no site do SINDCT. Você pode acompanhar por esse endereço que o Fernando está exibindo aí na tela dele, o www.sindct.org.br. Está lá disponível a carta. E, entre outros aspectos, a carta chama a atenção para um problema que foi abordado durante aí as apresentações. O orçamento do INPE para o ano que vem sofreu 14% de redução naquilo que seria destinado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e sofrerá um corte de 50% naquilo que será destinado pela AEB. Acioli, 2020 pode ser o começo do fim para o INPE, com um recurso que mataria o órgão por inanição? Esse é o título do artigo lá, né? O INPE, o começo do fim. Na realidade, era uma reflexão a respeito da possibilidade desta prospecção inicial sobre a lei orçamentária, que ainda vai ser analisada pelo Congresso, possa nos trazer outras surpresas, além daquelas que já estão postas na proposta orçamentária. Certamente, o Congresso vai analisar, a Comissão de Orçamento analisa, raramente ela alterar para mais, né? Então, esses números que você citou, eles podem ficar mais reduzidos ainda, o que, de certa maneira, confirma essa hipótese que você coloca, que 2021 pode ser o início do fim do INPE.
Pode ser, digamos, eu não diria que é o início do fim do INPE, porque nós, comunidade impiana, sindicato, a comunidade científica nacional e internacional, nós acreditamos que ainda é possível, com um novo diretor, uma ação no sentido de reversão de várias ações que estão colocadas no momento. Uma delas é a questão orçamentária. Eu vejo com preocupação, porque me parece que essa questão da redução de orçamento, e não é uma questão de opinião, são fatos, né? As reduções sucessivas do orçamento das instituições de pesquisa no Brasil e a asfixia imposta pelo governo com a não reposição através de concurso e a barreira colocada, essa é uma verdadeira granada, do qual o Paulo Guedes tem falado, mas a granada foi colocada lá em 2017 com a emenda constitucional 95, que é o teto dos gastos. Todos esses três fatores, mais essa possibilidade de reduzir ainda mais o orçamento para o ano que vem, certamente fazem parte de um processo de desacreditar as instituições públicas, criminalizar o serviço público, dizendo que não presta devida atenção e o serviço adequado à sociedade, e, por fim, faz parte de um projeto que nós sabemos que é do desmonte das instituições públicas. Que ele apresenta os números, e os números são aterradores. Olha só o que está acontecendo. Quando eu fui diretor, deixei a direção do INPE, o orçamento do INPE, em termos atuais, quer dizer, colocado aqui em valores correntes, e eu corrigi pelo IPC, daria 385 milhões de reais. O orçamento para 2020 foi 120. Isso é menos de um terço do orçamento que nós tínhamos em 2010, 2011. O que está acontecendo? Nós temos que perguntar. Por que o INPE está tão desprestigiado com um orçamento tão baixo? Eu sei que há políticas de encilhamento, mas tem dados que são absolutamente preocupantes e que me deixam muito preocupados com o futuro do INPE. E um dos dados é esse aqui. A proposta de lei orçamentária que foi mandada para o orçamento anual, absurdo. Ela contém um corte no programa espacial de 50% em relação ao orçamento do ano passado. E destina zero, vocês ouviram bem, zero reais para pesquisa e desenvolvimento em áreas críticas do INPE. O que está acontecendo? Eu só posso supor que, numa lógica militar, estão supondo que o diretor do INPE vai bater continência e vai aceitar isso. Se eu fosse diretor do INPE, já estava no jornal há muito tempo. Vamos voltar aqui com os nossos dois convidados para saber deles. Primeiro, o Accioli falou com relação à possibilidade de uma virada nisso. Como é que está a articulação, Accioli, o contato com os parlamentares, por exemplo, da Frente em Defesa de Ciência e Tecnologia? Qual é o caminho que você enxerga para que a ciência brasileira consiga reverter esse absurdo com o INPE? Bem, as articulações que você está perguntando são as nossas articulações como sindicato ou a articulação do INPE e da Agência Espacial e do Ministério? Então, eu posso falar por nós, sindicato, né? Nós, sindicatos, mantemos uma interação constante com os órgãos do Congresso Nacional, sejam os pares e as comissões respectivas, Comissão de Ciência e Tecnologia na Câmara e no Senado, Comissão de Ciência e Tecnologia de Meio Ambiente na Câmara e no Senado,
e as frentes parlamentares em defesa da ciência e tecnologia. E agora, recentemente, este ano, foi criada uma frente parlamentar para o programa espacial. Então, do ponto de vista de dever de casa, o sindicato sempre fez isso e vai continuar fazendo. Obviamente que nós temos que esperar que a peça orçamentária ela entregue no dia 30 de agosto ao Congresso Nacional. Aí é o governo, isso que eu estou apresentando. Até lá, esses números que foram colocados por vocês, têm sido divulgados, são prospecções dos órgãos e vamos aguardar. A comunidade científica se manifestou repudiando esse corte de verbas, que é um corte sistemático, e não é só do Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Que é a parte de outros institutos fora do MCT. Mas, só olhar para o Ministério da Ciência e Tecnologia, nós saímos de um patamar em 2013 com um orçamento de 12 bilhões de reais, 12 bilhões de reais em 2013, para 3 bilhões e 800 em 2020. E foi um processo decrescente. Quem gosta de matemática, eu vou usar uma expressão que é a definitiva. Foi um processo monotonicamente decrescente. A cada ano, o orçamento foi ser reduzido. E nós chegamos em nem 3.800 bi, um pouco menos de 3.800 bi em 2020. Então, o que nós precisamos, sindicato, nós estamos fazendo essa interação. O Fernando, inclusive, pode falar um pouco mais a respeito, porque nós agimos como sindicato, mas também participamos de outros fóruns com entidades científicas, entidades que se preocupam com as instituições e entidades que representam os servidores públicos. Nesse sentido, eu diria que nós estamos fazendo o nosso dever de casa. O INPE está? Não sei. Eu não sei se o INPE tem digamos, uma assessoria parlamentar. O Ministério tem? O Ministério tem assessoria parlamentar, tem um corpo técnico de assessoria parlamentar. A Agência Espacial tem? A Agência Espacial tem um corpo técnico de assessoria parlamentar. Mas, como eu falei, nós vamos esperar no dia 31 de agosto, quando a peça orçamentária vai ser entregue à Comissão Mista de Orçamento, e aí nós poderemos começar as articulações no sentido de reverter. Mas já adianto, raramente a Comissão de Orçamento aumenta o que foi proposto pelo governo. A hora seria agora de nós pressionarmos toda a sociedade que acha que as instituições de pesquisa e desenvolvimento prestam serviços à sociedade se manifestarem para que o orçamento seja alterado para cima. Muito obrigado, senhor. A deixa foi perfeita, porque eu ia exatamente a partir dessa sua informação passar a pergunta ao Fernando Moraes sobre a movimentação dos outros órgãos, dos outros colegiados envolvendo ciência e tecnologia. Como é que estão os humores no Fórum de CIT, Fernando, com relação a esse corte significativo do orçamento da ciência para 2021? Bem, no Fórum de CIT ocorre o mesmo sentimento que no CINDCT, que é uma representação também no Fórum, de cortes violentos, de massacre. O Fórum de CIT, por exemplo, tem essa mesmo entendimento. Agora, podemos abrir isso para outras instituições. Por exemplo, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Ciência, tem lutado muito, juntamente com as entidades civis, sindicatos, associações, até grupos empresariais, contra esses cortes. Recentemente, conseguiu-se reverter a destruição do FNDCT. A FNDCT é um fundo onde caem bastante recursos vindo, não é um fundo que vem diretamente do governo, mas é um fundo, como vários outros, em que se aportam recursos vindos do pré-sal, vindos
da agricultura, que são para ser desenvolvidos processos de pesquisa e científico e tecnológico para o bem do Brasil. O governo atual, o governo Bolsonaro, tentou pegar para ele todos esses fundos. E foi uma luta muito grande, onde conseguimos, nós estávamos presentes, isso se deu desfecho no dia 4 ou 5 de março, ainda não estávamos em quarentena, no Congresso Nacional conseguimos fazer essa grande reversão, de escapar de 120 e tantos fundos que seriam engolidos pelo governo, e os recursos que estavam com esses fundos seriam destinados para outras situações, como, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública, que juros e dívidas são questionáveis e ninguém tem coragem de fazer auditoria. Conseguimos salvar o FNDCT, que é o Fundo de Desenvolvimento para Ciência e Tecnologia. Existem outros grupos que o SINDCT participa e que o Fórum participa também, de frentes do serviço público em que essas questões são colocadas. A Frente em Defesa do FNDCT são união de inúmeras instituições pelo Brasil, do Brasil afora. Então, nós estamos participando. O sentimento é de massacre. Todos os setores. Agora, eu pergunto, um país rico como o Brasil é um país rico, ninguém discute. O Brasil é um país rico, tem uma classe trabalhadora competente, tem condições de alavancar todo e qualquer processo de desenvolvimento, de industrialização, de crescimento agrícola. Mas por que o país é pobre, o trabalhador é pobre e somente um pequeno grupo que se beneficia das riquezas do país? Este é que é o grande problema. Se apoderar das riquezas do Brasil. O nosso subsolo é rico, o nosso solo é rico, os nossos rios, os nossos mares, a classe trabalhadora é muito forte, muito competente, os nossos técnicos, os nossos especialistas são competentes. Ou seja, isso é riqueza. Mas essa riqueza não vem para o país e não vem para a classe trabalhadora. Isso fica com o governo, e este governo, este e até outros, mas este descaradamente, pega esse dinheiro e está com a única preocupação de pagamento da dívida, de juros da dívida pública, e que é um absurdo. Outros países mais sensatos falaram, não vou sangrar o país. E esses países melhoraram, mesmo na pandemia. Encerro. Edmond, posso fazer uma complementação? Por favor. Eu acho que o Fernando tem acompanhado bastante esse fórum em prol, que foi criado lá no início do ano, de várias entidades em defesa do FNDCT. Como ele disse, é um fundo que não é um recurso extra-orçamentário, né? Advindo de várias categorias. E naquele momento que foi criado esse fórum, a ameaça era justamente o que o Fernando já apontou. O governo Bolsonaro extinguia numa canetada, através de uma medida provisória, que é um instrumento extremamente forte que os governos têm de impor a sua vontade, numa canetada extinguia todos os fundos, zerava os fundos, e quem quisesse criar novos fundos teria que ser criado, e o governo, o Fernando falou, se apropriaria desses recursos, que são recursos fantásticos. Mas lá foi o relator, o senador Otto Guerra, lá no Senado, né, ele apoiou as nossas reivindicações e tirou o FNDCT dessa extinção, porque não se justificava extinguir. Existem fundos, uma quantidade imensa de fundos, eles foram criados com a Constituição de 88, que não tem razão de ser, mas o FNDCT e o Fundeb, especialmente, são os fundos que mais têm ação importante para alavancar o desenvolvimento da ciência e tecnologia e da educação. Então, nós conseguimos lá barrar a extinção do FNDCT como um fundo. Mas ainda assim, eu queria salientar algo, que é o seguinte: esses fundos, eles são fundos contábeis, eles servem para fazer a conta positiva do governo,
para dar o superávit primário, mas ele nunca é liberado, raramente ele é liberado. E ontem nós tivemos uma vitória incrível, que foi a aprovação no Senado do PLP 135, que esse dinheiro libera. Ele passa de ser um fundo contábil para ser um fundo financeiro, para financiar todas as atividades. Claro que, e nesse aspecto, esse fórum que o Fernando tem acompanhado, o Fórum em Defesa do FNDT, teve um papel fundamental, capitaneado pelo ex-ministro Celso Panceira. Eles fizeram uma articulação muito grande, próximo dos coisas, e todas as entidades, inclusive o CINCT e o Fórum de Ciência e Tecnologia, que faz parte desse grupo, eles tiveram uma interação forte e conseguimos sensibilizar o Congresso, o Senado, que votou por unanimidade. Não foi unanimidade porque teve um voto contra, nem sei quem foi o voto contra. Mas isso é a primeira parte dessa luta. Liberação desse dinheiro. O dinheiro não vai ser tomado pelo governo e agora a segunda parte, o dinheiro tem que ser liberado para transformar um fundo que é um fundo contábil num fundo financeiro. Tem mais ainda passos. Por exemplo, agora ele vai para a Câmara. Então, eu só queria complementar nesse aspecto a importância dessas ações da qual o CINCT participa e do qual o nosso presidente Fernando tem ido lá, tinha ido lá, né? Agora por videoconferências. Muito bem, interessantíssima informação em primeira mão sobre liberação de recursos. Ainda não é a liberação, ainda é apenas uma perspectiva, mas já é alguma coisa no horizonte da ciência brasileira. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com mais informações sobre o futuro do INPE e a transição que está acontecendo lá neste momento. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje, trazendo mais informações quentíssimas sobre o futuro do INPE e o processo de transição que está acontecendo dentro do Instituto nesse momento. Reforma administrativa, eleição de novo diretor. Bom, eu vou direto dos nossos convidados fazer a seguinte pergunta. Dos 9 candidatos que se apresentaram, considerando aqueles projetos desenvolvidos por eles durante a apresentação, quais deles vocês acreditam que estarão na lista tríplice, que será entregue ao ministro Marcos Pontes, e quais deles, na opinião do CINCT, deveriam estar na lista? Quais seriam os favoritos aí, segundo a visão do trabalhador, se é que existe algum? Essa é uma pergunta um pouco complexa de responder. Eu gosto muito de ler o Padre Vieira. O Padre Vieira, ele começava os sermões dele falando o seguinte: desculpe, mas não vou ser breve. Eu acho que essa resposta exige um pouco mais de reflexão. E eu gostaria de fazer essa reflexão, até porque não adianta eu apontar nomes que eu vejo com possibilidades e nem tampouco, e muito menos, apresentar os nomes da minha preferência. Até porque, dentro do CINCT, nós não temos essa discussão, nós não estamos focados em nomes. O que nos preocupa é os projetos que eles apresentaram que vão definir o futuro do INPE. Este comitê, nós entendemos que ele é um comitê qualificado. Ou seja, não tem ninguém lá que diz assim, esse cara que não pode estar aqui e ele foi colocado só porque é amigo do ministro. Alguns podem até ser amigos do ministro lá, mas eles estão lá porque têm qualificação. Segundo, esse comitê é presidido por uma pessoa muito qualificada, o professor João Azevedo. O professor Azevedo tem um currículo acadêmico robustíssimo, professor do ITA, passou por várias instituições ligadas ao setor espacial e foi presidente do CNPq. Ou seja, não dá para desqualificar o professor João Azevedo, que está à frente desse comitê.
E tem outros membros que são extremamente competentes e respeitados na área acadêmica, e tem 2 representantes da interface que o INPE faz com o setor industrial. Então, eu diria que o comitê está bem posto. Segundo, o comitê homologou 9 nomes. Vamos, então, praticamente todos os candidatos disponibilizaram os seus planos de trabalho. Então, isso a gente pode fazer uma análise do plano de trabalho. Quem não fez análise pode se basear nas apresentações. E é aqui que eu quero me focar. Eu vejo exatamente o seguinte. Nós temos, por exemplo, eu vejo uma candidatura muito interessante, que é do Nilson Gabas. Por quê? Nilson Gabas não é um cientista da nossa área. Sabe qual é a formação básica do Nilson Gabas? Jornalista. Ele é jornalista da Unicamp. Mas ele se interessou pelas questões amazônicas e fez o doutorado na Universidade da Califórnia em linguística indígena. Isso levou ele a aproximar-se da Amazônia e entrou no Museu Geude, que é uma instituição centenária e respeitadíssima. Foi diretor durante 2 gestões, 8 anos, no Museu Geude, que é uma instituição de maior respeitabilidade em pesquisas e acervos amazônicos. E o nosso amigo Gabas, lá, Júnior, eu digo nosso amigo porque nós interagimos muito com a Universidade do Pará e com o Museu Geude, nós sabemos de como foi vitoriosa e o sucesso que ele teve na gestão do Geude, principalmente na crise. Chegou um momento lá que o governo Temer cortou os recursos do Museu Geude e o Gabas colocou no Twitter: eu vou fechar o Museu Geude se não houver resposta do governo. Daí, a meia hora, o próprio Temer entrou no Twitter e falou: vamos resolver esse problema. E o Gabas juntou toda a bancada parlamentar do Pará, uniu e conseguiu os recursos adequados. Isso é exemplo de alguém que, diante de uma crise, ele resolveu satisfatoriamente, interagiu com o governo, mesmo que um governo que ele discordava, e interagiu com a ajuda do Congresso Nacional. Palmas para o Gabas, mesmo sendo um cara de humanas. Ele não é um cientista do nosso campo. Como diz o pessoal aí, ele está mais para fazer miçanga de índio do que resolver equações diferenciais parciais. Não, ele resolveu. Aí nós temos uma outra face, que é alguém que se diz da área, como o atual diretor, o candidato Darton Policarpo Damião, o que tem um doutor em desenvolvimento sustentável, das passagens que ele teve na indústria, e na indústria principalmente do Vale. E se orgulha de ter sido um gestor na Vale Engenharia, ou Vale Soluções, que estava aqui abrigada no Parque Tecnológico, está lá no látis dele. Gestor da Vale Energia Soluções durante o último ano, o ano que ela foi à falência. Eu não sei se o comitê pode perguntar isso para ele. Ele não coloca. Eu não estou dizendo que a falência da Vale Energia foi graças à ação do Darton, até porque eu não conheço, seria leviandade falar isso. Mas está no currículo dele uma experiência que eu digo é de fracasso. Tá? E a apresentação do Darton, o próprio PowerPoint que ele usa, é o mesmo PowerPoint que ele utilizou na famosa entrevista coletiva do Pontes sobre a reestruturação de INPE. Ou seja, o INPE do futuro dele é o INPE que ele está fazendo no INPE à revelia da própria instituição, sem passar pelas instâncias adequadas e sem passar pela discussão ampla com a comunidade. Se você analisar a apresentação do Darton, o PowerPoint, os slides, são praticamente os mesmos. Ou seja, ele tem a confiança dada por uma informação do ministro, provavelmente, que ele vai ser o candidato escolhido. Tanto que, na proposta de futuro, ele apresenta os próprios programas da reestruturação. Mas ele não tem um currículo acadêmico que se equipara aos outros.
por exemplo, ao do Gilberto Câmara, ao do Clésio Nardim e ao do Victor Pellegrini. Ou seja, se nós formos, se eu tivesse, eu digo assim, se eu tivesse no comitê de busca, num primeiro corte, eu analisaria os currículos acadêmicos de gente que fez, produziu, produz ainda e tem uma interface muito grande com todas as áreas tão complexas como o INPE é. Darkton não tem isso aí. Não é que eu não goste, eu não gosto nem desgosto, nem conheço o Darkton pessoalmente, nunca interagi com ele, nunca me fez mal nenhum, mas eu digo, numa primeira análise, o currículo dele está abaixo desses 4 que eu coloquei, desses 3, e abaixo de outros que eu quero pontuar. Então, nesse aspecto, o Darkton tem um trunfo forte, que ele é amigo do ministro, e nós queremos acreditar que o ministro não deva interferir no comitê de busca. Porque se ele fizer isso, e o Fernando falou assim, ele pode dar um telefonema. Eu duvido que esse telefonema ficaria entre 4 paredes. São cinco membros lá, nós saberíamos disso. E seria desmascarado. Eu acho que o ministro ele deve ter defeitos, mas um deles não é ser tão ingênuo e fazer essa abordagem dessa forma. Aí, eu queria falar de um outro candidato que tem um currículo excelente, que é o Luiz Eduardo. Aliás, ele trabalha lá na mesma área que o Fernandinho, depois o Fernandinho pode falar. O Luiz Eduardo ele tem um currículo acadêmico muito bom. Entrou no INPE recentemente, em 2013, né? Não tem experiência de gestão, ele tem boas ideias, mas ele não foi provado ainda. Ele não está na hora dele sentar na janelinha ainda. Ele tem futuro, eu diria que o Luiz tem futuro. Por quê? Tem um currículo excepcional. Mas ainda não basta ter um currículo acadêmico excepcional para dirigir uma instituição tão complexa quanto o INPE. A iniciativa dele de ser o proponente do projeto O Telescópio Galileu é excepcional valor. Ele tem trabalhado, inclusive, com o Congresso, fazendo uma ponte que eu acho importante. Mas ainda ele não está capacitado, na minha modesta opinião, para sentar na janelinha. Os outros nem vou falar. O Kleber fez uma apresentação de 10 minutos, busca errada, né? O professor Augusto José, ele tem um currículo muito bom, mas entrou na sala e INPE não é climatologia. Então, voltando aos 4 candidatos. Esse é o candidato da indústria. Não, veja assim, eu desafio as pessoas a entrar no Lattes do René e encontrar as empresas do qual ele foi gestor. Ele fala que foi gestor. São empresas que você não acha o site, não desaparece. Você vai procurar os endereços que ele dá, é um casebre. Eu acho que ou ele preparou mal o Lattes dele, ou essas empresas de qual ele tanto se orgulha, e ele, como gestor que se diz qualificado, ele ficou 1 ano, 2 anos, um executivo do nível que ele se diz, ele teria carreiras longas e seria disputado, a não ser que ele muda tanto que ele é disputado, não sei, pode ser isso. Tem outra coisa, ele tem um recém-doutorado em 2016 no ITA, onde, na mesma época, 2013 a 2016, onde ele tinha uma carga de 40 horas numa empresa da Inglaterra. O ITA, que eu saiba, não tem doutorado à distância. Nem a acusação. Ele poderia ter esclarecido o que aconteceu. Então, eu também descarto. E aí chegamos aos 4. O Clésio Nardim, Gilberto Câmara, o Gabas e o Victor Pellegrini. Aí eu vejo o seguinte, são 4 candidatos realmente qualificados. Né? Que gostemos ou dele ou não, tenhamos ou não simpatia. Eles são qualificados por quê? Eles preenchem os requisitos do edital. Eles são doutores, eles são líderes nas suas áreas,
eles foram, quase todos, foram grandes gestores. O Clésio não tem uma experiência grande de gestão ainda, mas ele é coordenador de área no INPE, que é o segundo cargo de gestão do INPE. O Clésio, então, ele tem essa capacitação. E ele foi, ou é, presidente e vice-presidente de sociedades científicas nacionais e estrangeiras qualificadas. Então, ele não é alguém que se passa assim, eu não gosto do Clésio, eu vou desqualificar. Não, ele é qualificado. E ele foi o líder de um projeto que tem um grande futuro, que é o clima espacial, que é o estudo da interferência das explosões solares nas telecomunicações na Terra. Estudo que pode salvar o universo. Existem várias teorias que o mundo, a Terra, vai acabar graças às explosões solares, porque elas podem interferir tanto e paralisar as comunicações que vai ser o caos. Então, ele foi o proponente, o grande líder que, durante 5 anos, ele dirigiu essa área. Então, eu diria o Klepper. E tem o Gabas, que já tem essa experiência grande, né, no Museu Guild, o Gilberto Câmara, que foi gestor em 2 oportunidades do INPE, e ele, durante a gestão dele, ele projetou o INPE sob o ponto de vista da área ambiental. Ele recebe muitas críticas porque diz que ele pode ter esquecido outras áreas em função. Mas se o INPE hoje tem protagonismo na questão de ambiental, foi graças ao Gilberto. Na gestão dele, o projeto PRODES deu continuidade, se ampliou, e o DT começou e conseguiu, graças aos dados produzidos pelo INPE e a política fiscalizatória do IBAMA, nós saímos de 27.500 km² desmatados para ano, para em 2013 e 2014, 4.500 km². Isso é política ambiental de sucesso, isso é política pública de sucesso. Ou seja, todos os defeitos que o Gilberto Câmara possa ter, essa é uma qualidade. Tá? E durante a gestão dele também foi lançado um CIBER, então ele também teve interação com a política espacial. E com outras áreas também. Então, e hoje ele é um dos caras que está à frente do GEO, que é um órgão das Nações Unidas responsável pela política espacial do mundo, né, do país. Ele é o secretário-geral, que é o cargo mais importante das organizações da ONU. Então, o Gilberto está lá. Então, ele entende do assunto, teve a experiência de gestor. Gilberto, eu posso falar de experiência própria, teve muita interação com o Congresso. E eu digo 2 interações que foram fundamentais. Nos recursos para o projeto Clima Espacial, 5 milhões, e nos recursos para criar o Centro Regional da Amazônia, junto à bancada do Pará, 7 milhões de reais. Foram ações específicas do governo Gilberto Câmara. Então, está preparado também. Por último, nós temos o Victor Pellegrini Mamana. O Victor Pellegrini, ele é um jovem ainda, né? Ele não tem a senioridade dos outros, mas ele tem um currículo acadêmico muito bom. Né? Doutorado na USP em física, feita em conjunto com Berkeley. Né? Ele entrou no CTI em 2004, ascendeu a carreira lá. De 2011 a 2018, ele foi gestor do CTI. Todos nós que conhecemos o CTI, e eu conheci bastante o CTI quando estava no Ministério, interagiu muito, e temos muitos colegas nossos aqui do INPE que foram trabalhar no CTI, eles relatam que a gestão do Victor Pellegrini foi um sucesso sobre todos os aspectos. E uma gestão participativa, colaborativa, respeitando as instâncias internas, compartilhando com todos, delegando poderes. Eu digo que, sob o ponto de vista de gestão de todo mundo aí, o Victor fez a melhor gestão sobre isso que nós queremos para o INPE. O que é que eu quero o INPE? Quero um INPE forte, eu quero um INPE de realizações, mas eu quero um INPE que discuta com a comunidade interna e com a externa e internacional, passo a passo, para que não esteja descolado da sociedade. Eu não quero que faça do INPE um centro específico de algo que produz muitos artigos e não produz produtos para a sociedade. O Victor fez isso. E
a interação dele com o Congresso Nacional foi excepcional. Eu acompanhava o Vitor lá em Brasília, ele tem um trânsito muito grande com os parlamentares. Então, eu vejo isso grande qualidade do Vitor. E, principalmente, o Vitor tem uma qualidade que me espanta. Ele está aqui, ele saiu do CTI e veio para São José, ele é servidor do CEMADEM, né? Em menos de um ano aqui, quando ele foi convencido a apresentar a sua candidatura ao INPE, ele não conhecia nada do INPE, gente. E se você olhar as apresentações, a do Vitor parece o cara que mais entende do INPE. Ele explorou, estudou cada um dos pontos. Ele demonstrou interesse sobre o que o INPE é, o que o INPE está fazendo e o que o INPE pode fazer. Então, eu diria, para resumir, e agora esgotou o meu tempo de Padre Vieira, para resumir, eu diria o seguinte: nós temos 4 candidatos que o Comitê de Busca pode dizer assim, ó, poderia até tirar um palitinho. Quem tirar, vão tirar fora, porque os quatro candidatos são muito bem qualificados. Obviamente que o Gilberto tem muito mais qualificação acadêmica do que o Gabas, na nossa área. O Vitor tem mais qualificação geral do que o Clésio, mais ampla. Mas o Clésio tem muita qualificação na área específica do CEA. E o Clésio tem boas ideias também. Não sei se ele vai conseguir ter a independência. Para encerrar, eu diria o seguinte: o meu ponto de vista, que eu acho que eu já conversei com outros diretores, que eu posso estar representando a ideia do próprio direção do sindicato, e se eu estiver errado, depois edite isso e o Fernandinho pode corrigir. Eu digo o seguinte: nós temos dois campos de candidatura. De um lado, nós temos 3 candidatos que têm muita experiência de gestão e tendem a fazer uma gestão com maior independência. Não que eles vão trombar com o governo, mas eles vão preservar a instituição no que ela tem de melhor, que é a credibilidade da instituição, baseada no reconhecimento dos seus produtos e da sua experiência em realizações científicas. E, do outro lado, nós temos um candidato, que é o Clésio, que tem menos experiência, e um candidato que eu não sei, ainda por ser jovem e por não ter essa experiência de embates, se ele teria a independência necessária. Mas eu espero que, se o Clésio estiver na lista tríplice e ele for o escolhido do ministro, ele possa fazer aquilo que ele se propõe a fazer, de fazer um INPE forte, e mantenha a independência necessária para que nós possamos sobreviver. Por último, e não menos importante, qual o grande desafio para o INPE no momento? 3 grandes desafios. O primeiro, falta de pessoal. Segundo, falta de recursos. Terceiro, ingerência do governo. O próximo e os candidatos, esses 4 candidatos, apresentaram algumas alternativas para superar esses entraves. O próximo diretor que conseguir combinar a sua experiência com propostas e interação com a comunidade externa e interna para trazer gente, conseguir recursos e manter a credibilidade graças à independência, esse é o meu candidato. Encerro. Muito bem. Bom, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com muito mais informação para vocês. Tanto só. Alguém quer tomar água, um café, alguma coisa? Não, eu estou bem. Então vamos encerrar aqui agora. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje sobre os desdobramentos de toda a movimentação no INPE. Temos reforma administrativa sendo imposta ao mesmo tempo em que temos um processo de escolha, um comitê de busca aberto para definir o sucessor de Ricardo Magnus Galvão. Fernando, eu queria trazer para o nosso telespectador, as pessoas não têm ideia de como que as coisas acontecem. A reforma administrativa que está sendo
proposta, ela não foi discutida da maneira como deveria ser, não passou pelo comitê técnico-científico do órgão e foi colocada em funcionamento, na prática, antes de ser, de fato, homologada, publicada, enfim. O sindicato reagiu, os servidores reagiram e foi publicada uma carta na qual os servidores, os pesquisadores, alguns renomados pesquisadores do Instituto, acusaram uma militarização da instituição por conta da imposição dessas reformas. Como é que está hoje, nesse momento, no momento em que nós já temos aí um processo de escolha em andamento, com o atual diretor sendo o candidato e sendo o favorito para muita gente? Esses pesquisadores, esses trabalhadores temem pelo futuro deles e pelo futuro da instituição? Primeiramente, queria esclarecer o seguinte: o atual interventor militar, ele não é o favorito de muita gente. Ele é o favorito de uma meia dúzia de pessoas. Não tem muita gente que o vê positivamente. Pode ser que dentro da caserna, os militares que estão no MCT possam vê-lo como a figurinha-chave para a administração do INPE. Segundo, por experiência ao longo de 40 e muitos anos trabalhando no INPE e com muito contato com o CTA, o IAE e IAV, eu aprendi o seguinte: toda vez, na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes que se troca o diretor do instituto lá dentro do CTA, no caso do IAE, IAV, ou seja lá o que for, a primeira coisa que ele faz é que esse brigadeiro ou esse coronel, ele vai fazer uma reestruturação. Quando muda, o pessoal do CTA já sabe, vai fazer uma reestruturação. Isso aí é curricular. Ele faz porque eu entendo, na minha opinião, é que isso é importante para o currículo dele. Fez a reestruturação do órgão tal. Então, isso ele entrou e já vai para a reestruturação. Isso aí, então não pega nada de novidade para o INPE e não traz nada de sentimento, de positividade. Não existe, porque a gente sabe que é aquela mesma coisa. Tanto é que o IAE já passou por vários diretores, várias reestruturações. É só perguntar para o pessoal do IAE, eles saberiam dizer isso claramente. E não houve melhora em nada, pelo contrário, eles reclamam para a gente que só piorou, é o que a gente ouve. Segundo, o candidato indicado para o cargo de interventor, ele vem da caserna e ele tem uma mentalidade do militar. Eu sou engenheiro, puramente engenheiro. Então, e vários cursos de engenharia de segurança. Então, no que eu faço e no que eu olho, no que eu vejo, eu estou vendo a questão de engenharia e eu estou vendo a questão de segurança. O atual interventor militar no INPE, o coronel Darkton, ele é militar, então ele traz aquilo quase que no DNA dele, a postura do militar. A postura do militar antes de mais nada, a obediência e a não contestação. Já no lado do engenheiro, se eu coloco a minha ideia para o meu chefe, ele pode falar, não quero isso, mas eu vou pensar, eu vou ver. Ou então, se subordinados me falassem, olha, vamos ver isso aqui, opa, então tá bom, claro, vamos discutir isso aí. Ah, é verdade, você está certo. Mas no ambiente militar não tem aquela contestação. Pode até haver, mas isso é muito frágil. É muito frágil. A obediência, a hierarquia é fundamental no DNA do militar. O militar é superior ao de baixo tranquilamente. E é ele que manda, é ele que decide. Então, isso está dentro da estrutura do que se pode esperar de um gestor militar no INPE. Aí já não seria uma intervenção militar, depende do que vai acontecer. No momento, é uma intervenção militar. Foi uma intervenção no INPE, assinada por um militar, indicando outro militar para intervir no INPE.
desrespeitando a sequência, que na substituição do Galvão entraria o diretor substituto, o vice, até que seja feita uma nova escolha. Isso não foi feito. O ministro Pontes, por mais que a gente goste dele, ele desrespeitou isso aí. E nós deixamos claro isso para ele, em 2 oportunidades lá em Brasília. Deixamos isso claro. Ora, não contra Darkton, que seja ou que não seja, mas o processo em si não foi bom. O processo não foi bom. Então, essa militarização, na verdade, não tem uma militarização no INPE atualmente. Não existe uma militarização. Existe um militar administrando o INPE num processo que fugiu dos padrões clássicos de escolha, ou seja, uma intervenção, e ele coloca as ideias dele. Uma militarização seria colocar mais militares dentro da estrutura, que eu não sei se em o Darkton sendo escolhido ele iria colocar um monte de militares, que é o que está na moda no governo Bolsonaro. Abrir um cargo, põe um militar. Não abrir um cargo, abre, mas coloca um militar. Aposentou um chefe, coloca um militar. Haja visto o Ministério da Saúde e as consequências para a saúde que está todo mundo vendo no Brasil e pelo mundo afora. Então, por enquanto, não tem uma militarização. Quanto ao fato de assinar um texto, um documento, contestando, obviamente, pode ser que o Darkton, por ser militar, por ser um coronel, por estar no comando, por ser o dono da jogada, ele possa até se sentir atacado, pode ser contestado, e para o militar, como eu já falei, ser contestado por subordinados, isso é horrível, ele deve se sentir mal. Tanto é que o relacionamento dele com servidores do INPE é 0. Ele só se relaciona com 3 ou 4 que fazem parte daquela corte que estão construindo a reestruturação, que são pessoas que aceitam pode ser que tenha uma sugestão, ele agiu como ele. Se for, espero que se fosse, que eu não gostaria de ter o Darkton como diretor do INPE, eu não gostaria, ele não tem o perfil que eu gostaria que tivesse, mas ele está no jogo e o jogo tem que ser jogado. É um processo que espero que respeitem as regras do processo democrático da portaria e da lista tríplice da função do comitê. Mas eu não gostaria que ele tivesse, porque o perfil dele não satisfaz a comunidade. O INPE é um órgão civil, o INPE é um órgão de função civil e que deve ser gerido com a mentalidade civil para os objetivos que a nação o determinou. Não adianta você querer distorcer, criar uma reestruturação para asfixiar um setor, para crescer outro. Não se concorda com isso. A comunidade não aceita, mas não tem medo de ter assinado esse documento. Não haveria. Seria muito pior para o futuro diretor do INPE se ele trabalhasse essa lista, como tem essa lista dos 579 servidores que se declararam antifascistas por não concordarem com esses ataques ao Senado, à Câmara dos Deputados, ao STF, à Constituição, se declararam antifascistas. Então surgiu essa lista e que agora tem um dossiê a respeito, que é o que se fala por aí, e que isso pode ser usado contra essas pessoas, para perseguições. Já existem perseguições. No governo Bolsonaro já existem perseguições. Dentro do Fórum de CT nós temos casos. É isso. Mas os servidores do INPE não devem ter medo, não, porque isso não vai acontecer. A estrutura nossa
Você concorda, Scioli, independente aí de qual seja o resultado do processo eleitoral, se nós tivermos o candidato do governo escolhido, mesmo assim os servidores terão seu direito de opinião e sua integridade preservada, na sua opinião? A militarização do INPE não vai afetar as vozes do Instituto? Vamos raciocinar por hipóteses, no sentido de se o Dactum for efetivado. Primeiro, a questão, o Fernando está falando a respeito, você citou, né, as duas cartas que circularam, foram duas, na realidade. Uma de pesquisadores do INPE e outra de membros do Conselho Técnico e Científico. Ambas as cartas estão assinadas e elas certamente estão nas mãos do interventor, e o que ele fará, na hipótese de ser o ungido, é algo que nós temos que raciocinar sobre hipótese. Primeiro, eu me orgulho de ter assinado a lista dos pesquisadores do INPE. Aliás, e é um orgulho que é o primeiro da lista, e não é por qualificação, é por ordem alfabética. Mas, sob o ponto de vista de retaliações, eu seria o primeiro a ser apontado, né? Então, ambas os documentos que circularam e que tinham os destinatários eram os membros do Comitê de Busca. Era a preocupação da comunidade e do Conselho Técnico e Científico sobre a reestruturação que estava em curso no INPE e talvez continue, ainda esteja, não sei se está parado. Mas naquele momento que nós nos reunimos, discutimos a situação, conversamos com a comunidade interna para ver se ela tinha sido consultada, e a resposta foi não. O diretor, ele fez reuniões, sim, mas sempre em pequenos grupos. É um petit comitê. Então, nesse aspecto, o objetivo da carta, ao se dirigir aos membros do Comitê de Busca, era mais no sentido de dizer: olha, pessoal, vocês vão analisar currículos e candidatos a diretor do INPE, mas atente a um fato: os candidatos estão submetendo propostas através do que está definido no regimento interno. O único candidato que vai apresentar uma proposta diferente é o atual interino do INPE, porque certamente ele vai apresentar uma proposta sobre o INPE que ele está querendo mudar. O Fernando apontou uma coisa muito interessante que eu gostaria de avançar. Ele diz que é da natureza do militar participar e responder a estruturas hierárquicas e responder a comandos de poder. Hierarquicamente, um militar em posto hierárquico superior, ele não contesta o do cargo abaixo, porque o do cargo abaixo não contesta um superior, porque isso pode ser caracterizado como uma insubordinação. Na ciência não funciona dessa forma. Na ciência funciona um mérito. E o INPE é uma instituição de mérito. Então, todas as mudanças que o INPE poderia até ter uma reestruturação, mas um candidato ou um diretor que propusesse uma reestruturação, o que ele faria inicialmente? Ele faria um estudo para apontar quais as deficiências que o INPE tem. E, a partir da identificação dessas deficiências, ele diria, então, esse aqui é o map road que eu vou ter. Vamos seguir esses passos para objetivar, superar as dificuldades que nós estamos. A proposta do Dactum, pelo que nós sabemos, né, pode ser que ele tenha uma proposta fantástica e que esteja escondida na manga, e ele, escolhido o diretor, ele falou: gente, era tudo brincadeira aquilo lá. Isso aqui é a minha proposta. A minha proposta é, primeiro, vamos encomendar um estudo de uma instituição respeitável
para identificar os gargalos do INPE. Vamos mobilizar a comunidade externa e interna para apresentar sugestões. Vamos submeter isso às instâncias internas, comitês assessores, seminários, participação da comunidade, CTC, e depois vamos discutir com o Ministério. E, por último, depois de uma discussão geral, vamos ter um novo regimento e um novo plano de ação que vai responder às questões de como contratar melhor, como repor quadros, como dar continuidade a projetos, como ter recursos ordinários, orçamentários e extra-orçamentários, e como fazer tudo isso sem incorrer em violar as leis e os órgãos de controle. Se o Garton, no dia 2 da sua posse como diretor eleito do INPE, apresentasse isso, eu diria como eu estava errado. E eu seria o primeiro a ir lá na Avenida dos Astronautas 1758, pediria uma reunião com o Douglas e diria: obrigado, você fez exatamente o que todos nós desejamos. E eu que estive no INPE 48 anos, eu estou muito satisfeito com a sua ação. É um sonho? Não sei. Pode ser esse sonho se tornar um pesadelo. Espero que ele reflita sobre isso, caso seja o escolhido. Tá certo, então eu quero agradecer demais aí aos dois diretores do sindicato por nos atender nessa tarde, fazer essa análise completa e complexa sobre o que foi apresentado. O Brasil Consciência continua monitorando a situação do INPE e a qualquer momento, a qualquer programa, a gente traz mais informações para você. Você que curte a nossa programação pela internet, continua nos acessando aí pelo Facebook, no endereço que está nesse momento na tela. E quem prefere o YouTube, também temos aí a nossa página para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, reclamações e sugestões, o e-mail do programa Brasil Consciência do SINDICT está aí para você na tela. E a gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência e um grande abraço. Tchau, gente!